Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nossa sala de ciência da natureza. É sempre um prazer ter você aqui. Eu sou a professora Rose Carvalho e hoje trago a aula destinada a você, exatamente a você aí que está cursando a terceira etapa do ensino fundamental, está no primeiro semestre, fazendo aí o módulo 2, unidade 1. Então, hoje eu trouxe para a gente conversar um pouco sobre esse assunto aqui, ó. Vem para o quadro comigo. Nós vamos falar sobre reações químicas. Então, hoje nós vamos falar aí sobre as nossas reações químicas, mas as reações químicas que vamos estudar pertencem aí às reações inorgânicas. Lembrando que a nossa aula, desde o início, fala sobre funções inorgânicas. E aí a gente já viu ácidos, vimos bases, vimos sais, vimos óxidos e hoje nós vamos falar exatamente dessas reações. Vem comigo, vem para o quadro aqui. Então, o que é uma reação química? O que é, Rose, uma reação química? Reações químicas são processos de conversão de uma ou mais espécies químicas em outras novas espécies químicas. Apesar de ocorrerem no mundo atômico, alterações em propriedades como odor, cor e sabor podem ajudar aí na comprovação da ocorrência de uma reação química. Então, o que é uma reação química? É quando ocorre uma transformação química. Você vai juntar materiais diferentes que vão reagir entre si e vão formar um novo produto diferente daquelas substâncias que foram unidas, que foram misturadas, que foram juntadas, tá certo? Então, transformação química é quando muda a constituição da matéria, das substâncias que estavam participando do processo. Então, existe a formação de um novo produto, de uma nova fórmula, de uma nova substância, diferente daquelas que reagiram no início. Então, isso é uma reação química. Volte aqui, vamos lá. Essas reações são regidas pelas leis ponderais. Então, as leis ponderais é a lei de Lavoisier e a lei de Proust, que a gente mais utiliza aí, né? Como a lei de Lavoisier, a lei de Proust. Ao equacionar uma equação, claro que todas as reações químicas têm uma equação, e essa equação ela é equacionada, né? Devemos seguir tais leis e exercer o balanceamento correto, exatamente. Então, todas as equações precisam ter o balanceamento dos participantes ali, ou seja, das moléculas envolvidas, de modo a não gerar análises quantitativas indevidas. Na química inorgânica, podemos definir 4 mecanismos de reações. Então, nós vamos estudar reação de adição, reação de decomposição, de simples troca ou de dupla troca. Essas são as mais comuns. Claro que existem outras reações, mas as mais comuns que nós vamos ver hoje é essas aqui. A reação de síntese ou adição, de deslocamento, de simples troca ou de dupla troca. Essas são mais utilizadas dentro do processo de inorgânica aí. Lembrando que toda reação química, ela é representada por uma equação química. Então, olha só, a equação química é a representação de uma reação química. E essa equação química, ela tem que estar balanceada, seguindo a lei de Lavoisier. Ou seja, a mesma quantidade de átomos ou elementos que participam no processo dos reagentes ali que se misturam, é a mesma quantidade no produto formado. Por exemplo, se eu coloco 30 moléculas de uma substância com mais 30 moléculas de outra substância para reagir, no final eu tenho que ter 60, do mesmo jeito. 30 mais 30, 60. Do outro lado eu tenho que ter 60. Então tem que ter o balanceamento dessas moléculas, das massas dessas moléculas. Eu não posso botar para reagir 30 mais 30, que vai dar 60, um total de massa 60, e no final a gente ter apenas 20. Não pode. Tem que ter, se eu coloquei 60 para reagir, tem que ter 60 produzido. Então, a gente tem que seguir a lei de Lavoisier. Então, vem comigo aqui para um resumozinho que nós vamos fazer sobre reação química.
Reações químicas é um processo de interconversão de espécies químicas, ou seja, a gente coloca reagente para reagir e forma um novo produto. A ocorrência de uma reação química pode ser identificada também por alterações em suas propriedades organolépticas, como cor, sabor e odor. Então, sempre que ocorre uma reação química, ou libera gás, ou muda de cor, ou tem sabor, ou dá um odor diferente, ou tem precipitação, então sempre vai ocorrer algum processo aí. As reações químicas são regidas pelas leis ponderais, as quais explicam o aspecto quantitativo das reações. Falei, se a gente colocar 60 gramas para reagir, nós temos que ter lá 60 gramas de produto formado. Eu não posso ter menos do que 60. Ao equacionar uma reação química, devemos fazer o devido balanceamento, exatamente por isso, de modo a obedecer às leis ponderais. Na química inorgânica, conhecem-se 4 tipos de reações, conhece muito mais, mas as mais estudadas são essas, a de adição, ou síntese, ou de decomposição, ou análise, reações de simples troca, ou deslocamento, e reação de dupla troca, ou permutação, tá? Eles têm esses nomes. Os nomes que a gente mais usa é adição, decomposição, reação simples troca e reação de dupla troca. Mas saiba que a adição também pode ser síntese, que reações de decomposição podem ser reações de análise, reações de simples troca pode ser de deslocamento e reações de dupla troca pode ser chamada de permutação. A compreensão das reações químicas é primordial para tudo que envolve a química aí. Exatamente assim. Tá certo? Então, a gente precisa conhecer muito bem, pelo menos esses quatro tipos aí de reações inorgânicas, para que a gente possa estar entendendo aqui. E aí, vamos continuar estudando mais um pouquinho. Vem para o quadro comigo, olha só. Falei que dentro de uma reação química existem as equações químicas. Podemos fazer a representação, ó. A representação de uma reação química é feita através dos símbolos, simbolicamente. E esses símbolos chamamos de equação química. Dentro de uma equação química, nós temos os reagentes formando produtos. Então, essa setinha significa formar, produzir produto. Então, a gente tem substâncias que reagem, as substâncias do lado esquerdo aqui é o CH4, veja. Eu trouxe até em forma de desenho o CH4, então significa que o meu carbono é o amarelo e eu tenho 4 hidrogênios, não é CH4? Então, tá aqui. Reagindo, o sinal de mais significa reagindo, com O2. Nós temos 2 moléculas de O2, então aqui é o oxigênio ligado no oxigênio, oxigênio ligado no oxigênio. Uma substância composta e uma substância simples. Misturam-se, então eles vão reagir entre si e vão formar outras substâncias diferentes dessa, ó. Aqui nós temos CH4 e aqui O2. Ao reagirem, entrar em contato uma com a outra, vão produzir novas substâncias. E aí produziu CO2, que é diferente daquelas lá, e produziu água. Veja que as moléculas são totalmente diferentes. Então, quando colocamos substâncias para reagirem, elas formam novas substâncias, outras substâncias. Isso é uma reação química. E a reação química, ela tem reagentes, que são as primeiras substâncias que vão ali reagir, as moléculas vão interagir uma com a outra, vão quebrar as suas ligações e vão formar novas substâncias diferentes daquelas que foram reagir, que ficaram lá para reagir. Então, veja que existe essa diferença. Isso é transformação química, mudou a constituição da matéria. Então, as reações químicas são representadas pelas equações químicas, simbolicamente. Aqui eu representei através de desenho e de moléculas, né? CH4 ali, de fórmulas. Então, elas são todas representadas dessa maneira. Reagente produz produto. O reagente fabrica produto, o reagente, enfim, reagente reage
e produz produto, tá certo? Forma produto. Vem aqui comigo, então. E qual é a importância dessas reações químicas, né? Entender as reações químicas é entender o universo, galera. Isso é importante. A teoria do Big Bang, por exemplo, explica a formação dos elementos químicos que conhecemos por meio das reações químicas de fusão nuclear. Então, veja, a gente precisa entender as reações para entender o universo. Não há indústria química sem a compreensão das reações químicas. Desenvolver novas rotas reacionais, então elas buscam cada vez mais taxas de produção e cada vez menos custos. É um desafio diário para os pesquisadores da área de química. Quando se conhece a reação química, é possível entender como melhorá-la, acelerá-la, inibi-la, enfim, exercer controles necessários sobre esses processos aí. Então, terminamos nossa aula aqui sobre reações químicas e espero todos vocês na nossa próxima aula.